Oi, gente! Estamos entrando ao vivo. Oi! Já estamos ao vivo e hoje com uma live super especial para falar sobre Outubro Rosa. Então, vou esperar só a Jéssica entrar. E aí, vão entrando. Vamos entrando. Outubro Rosa, mais essa campanha linda, a gente não podia deixar de ficar de fora. Oi, Jéssica, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo, um prazer te ter aqui comigo, aqui com a gente essa noite, né? O prazer é meu. Pode se apresentar um pouquinho pra gente? Boa noite, meu nome então é Jéssica Jennifer, tá? Sou enfermeira, há quase 8 anos aí de formação e há quase 6 especialista em oncologia. Nós estudamos juntas, né, Jéssica? Muito bem. E fomos pra Modéstia à faculdade parte, diferentes. sempre fomos muito boas alunas, né? Graças a Deus, estamos aí agora e na área da saúde. E, nossa, foi um prazer na hora que você aceitou esse convite para a gente falar um pouquinho, né? Eu sei que você está aí nessa carreira há 6 anos e está deslanchando nessa área de saúde. E eu vou fazendo algumas perguntinhas, qualquer dúvida também que o pessoal pode mandar para a gente, né? Tá bom? E primeira pergunta sobre o Outubro Rosa, Jéssica. É Vamos só lá. para mulheres? Não, o câncer de mama, ele não é só para mulheres, tá? Existem câncer de mama também em homens, tá? Com apenas 1% da população, mas existe. Então, o câncer de mama, ele não é um câncer somente que acometem mulheres. Podem também acometer homens, o percentual é muito baixo, geralmente relacionado com alguma carga genética, mas existe. E homens também. Porque geralmente as pessoas falam Outubro Rosa mulher, né? Já liga o rosa mulher. E esquecem de falar desse público, né? Na verdade, o Outubro Rosa ele é mais enfatizado devido a isso mesmo, né? Devido Uhum. às taxas de mortalidade e também às taxas grandes, né? De incidência no câncer feminino. Porém, ele existe também no homem. Então, por isso que viralizou esse evento, né? Outubro Rosa, justamente por isso, devido às taxas serem altíssimas, é o segundo câncer que acometem mulheres e também que tem taxas de mortalidade, perdendo só para o câncer de pele não melanoma. Então é muito sério esse assunto, né? As Muito. pessoas não é só um laço rosa mesmo. Não, não é só um laço rosa e por isso que é enfatizado tanto, né, sobre isso, porque quanto antes, melhor. Quanto antes detectar, melhor mais taxas de sobrevida do câncer, maior aderência ao tratamento oncológico. Então, por isso que a gente luta mesmo para levar informação, porque em pleno século XXI ainda existem locais e pessoas que ainda não têm conhecimento, não chega o conhecimento para essas pessoas. Eu percebo que muitas pessoas falam Outubro Rosa e já nem busca mais informações. E tem muitas coisas que já descobriram e estão com informações agora pra gente, né? E Sim. assim, falando em prevenção, quais que são as formas de detecção? A principal forma hoje em dia que a gente luta tanto, né? Eu englobo na parte de enfermagem, né? Que é a área assim principal educacional mesmo, né? Então a gente prioriza muito a parte do autocuidado das mamas.
que é o fundamental. Existem vários estudos hoje em dia, internacional, que fala que o autoexame das mamas, ele não diminui as taxas de mortalidade, mas ele ajuda na aderência em descobrir o câncer com antecedência. Então, em primeiro lugar, seria o autoexame das mamas. Tem alguma anormalidade, né? Alguma sugestão, porque existem várias doenças, né? E várias medicações que podem mascarar um possível câncer, né? E então, seguido disso, a gente faz alguns outros exames, como ultrassom. Acho que Voltou? deu uma travada aí. Travou? Voltei. Então, Voltamos então. voltamos na parte de detecção. Isso. Então, a gente faz com o autoexame das mamas, que é o primordial, tá? Ele não diminui taxas de mortalidade, porém ele serve mais para nosso conhecimento, né? Nossa anatomia, para a gente conhecer, né? As nossas mamas, tanto homens como mulheres, que é interessante aderir. E tendo alguma sugestão, a gente parte para o exame de ultrassonografia em mulheres que têm menos de 40 anos, devido a uma certa maturidade ali dessa mama. Não vai estar tão maduro o suficiente para mostrar. E temos também mamografia, até mesmo ressonância magnética, que é feita. Então, no caso, antes dos 40 anos, o ideal, se for necessário, é a ultrassonografia, né, Ultrassonografia. E aí eu lembro também a todos vocês que as mulheres que têm prótese mamária, né, o famoso silicone, geralmente a gente faz também a ressonância para a gente visualizar a mama como um todo e visualizar não só as glândulas mamárias, possíveis nódulos, como também fazer a parte da avaliação da prótese. Sim. Isso é super interessante, que muitas pessoas que têm silicone ficam pensando como seria a mamografia, e na verdade é outra forma, né? É uma outra forma. É pela ressonância. E eu lembro também que, assim, o autoexame das mamas, ele não substitui a sua ida no médico ginecologista, que é o principal, é o primeiro médico quem vai estar avaliando você, não somente a mama, como também o câncer de ovário e de útero, que também é muito falado, tá? São os principais cânceres aí da mulher. O médico também mastologista, quem vai estar avaliando mais profundo, que é o especialista das mamas, então que vai fazer essa avaliação mais complexa e focada dessa mama, vai fazer toda uma investigação sobre a causa, né? Se é ou não é. E também a gente tem a possibilidade da gente estar passando com um médico oncologista clínico, que é onde vai estar fazendo o seu check-up oncológico. Então, visualizando não somente a parte da mama, mas como um contexto geral do indivíduo. Certo. E Jéssica, no autoexame, essa importância que eles falam tanto no Outubro Rosa, né? Eu vi que você postou um videozinho explicando como fazer, mas o que a gente pode encontrar que fala, não, isso não é normal? Eu tenho até a maminha aqui que eu deixei no jeito. Ai, que ótimo. Então, aqui na verdade, eu tenho uma mama que ela é de crochê, tá? Que ela já foi feita justamente como essa parte educacional. Então, eu tenho duas mamas, olha, tá? Tenho duas mamas e, assim, visivelmente e primeiramente, o que nós visualizamos no autoexame das mamas, né? A simetria da minha mama, ou seja, o tamanho da minha mama.
Obviamente que mulheres que já amamentaram, né, ou até mesmo amamentam, elas Uhum. vão ter uma certa diferença de volume mamário, Uhum. tá? Mas não absurdamente, né? Então, a Aham. primeira coisa é ver aqui esse formato dessa mama, esse tamanho, se estão idênticos ou não. Depois a gente vai ver a parte da pele aqui dessa mama. Se tem alguma coloração rosa, algum hematoma, enfim, se essa pele ela está com a coloração diferenciada e também com um aspecto, ou seja, a pele é algo ó, liso. Se Uhum. porventura essa mama tiver algum tipo de aspecto casca de laranja, ela tiver grotesca mesmo, aquele grosso aqui, é também sugestivo. Vale dizer que é sugestivo. Não significa que eu já estou falando porque ela é áspera, já estou com câncer. Ela é sugestiva. É um Há sinal de alerta, né, um Jéssica? sinal de alerta onde a gente precisa ir ao médico, porque nós não autodiagnosticamos nada. Quem Uhum. diagnostica, que dá o diagnóstico, é o médico através de biópsia, tá? Então, depois que a gente visualizou, que a gente teve essa primeira parte que é visual, a Uhum. gente vai ficar com esses 3 dedos, tá? Uhum. E aí é onde a gente vai começar a fazer toda essa palpação nas mamas. Também na parte da axila, tá? Então, toda essa parte axilar, a gente vem aqui e já desce e vem pra mama. E vamos Uhum. palpar, tá? Depois de palpar, a gente vem por último e aperta o bico do peito, tá? O famoso biquinho aqui do peito, pra gente ver se sai algum tipo de secreção. Mulheres também que já amamentaram ou até mesmo pouco tempo deixaram de amamentar, vai ser óbvio que vai sair algum aspecto leitoso dessa mama. Ou Uhum. mulheres também que têm algum problema de prolactina alta, que é um outro tipo de patologia, tá? Que tem algum tumorzinho, alguma coisa, enfim, que tem algum tipo de produção de prolactina, que é o hormônio do leite. Então, ela Não é tende normal, que tem que investigar também. muito normal isso, tá? É muito normal. Uhum. Principalmente em Machado, teve uma época que vários conhecidas minhas estavam tendo esses problemas de prolactina alta, ou o Uhum. famoso prolactinoma, que é Uhum. um tumor benigno na hipófise, né? Que é a glândula reprodutora de hormônio feminino, que se desenvolveu ali um pequeno crescimento anormal ali e desenvolveu a prolactina alta. Mas o interessante é a gente visualizar as secreções acastanhadas, amareladas, esverdeadas, aquela aguinha de sanguinho, sabe? Meio Uhum. sanguinolento que a gente fala. Aham. E se tiver algum tipo de odor também. Então, o intuito é esse, de fazer o autoexame das mamas. Acima de tudo, é a gente conhecer o que é nosso. Lembro Uhum. também vocês que o autoexame das mamas, ele faz de 7 a 10 dias após o término da menstruação. Aí é Uhum. onde eu falo, por que não fazer antes, Jéssica? Ou no período menstrual? O período menstrual é onde a gente tem uma bomba de hormônios na mulher, tá? Uhum. Então, as glândulas mamárias, elas tendem a se dilatar, né? Uhum. O corpo da mulher está todo transformado, porque era para ele receber um embriãozinho ali e formar todo ali uma gestação. Então, teoricamente, ele está preparado, todo o seio ali, para ele ter uma amamentação. E isso não tem. Então, por isso que depois de 7 a 10 dias, mais ou menos, do término, que é o indicado. Ele pode ser feito durante o banho, em frente ao espelho, deitado, enfim, no seu momento íntimo. Não tem diferença, então, de fazer em frente ao espelho e de não fazer em frente Não, ao espelho, né, Jéssica?
Não tem. O intuito é justamente esse, você apalpar mesmo, para você se conhecer. A partir do Uhum, momento que você conhece o que é seu por direito, o que você tem aqui, no uhum, próximo mês, se você tiver alguma alteração, alguma glândula que seja um pouco mais saliente, você vai uhum, estar mais notório naquilo que não estava ali presente. Então, é esse movimento que a gente ergue a bandeira no Outubro Rosa, do se autoconhecer mesmo, o se tocar para se conhecer e lutar atrás daquilo que não tá certo. Uma coisa que chamou atenção, que é muito importante ressaltar, é fazer todo mês, né, Jéssica? Também não é Todo fazer mês. só no mês de outubro. Todo mês. Na verdade, é que assim, existem vários meses na oncologia que nós falamos muito de todos os tipos de câncer, né? Então, Uhum, tem agora o Outubro Rosa, mês que vem Novembro Azul, tem todo mês tem sobre o intestino, enfim, todo uhum, mês a gente foca em algum tipo de câncer, como por exemplo, dezembro também já é o mês de prevenção ao câncer de pele. uhum. Então, não é só porque é enfatizado por ser outubro, que é só em outubro que a gente tem que fazer. E é só uma vez. Não. Uhum, Precisa aderir a esse autoconhecimento, é mensal. É é. mensal. A gente só tem que se atentar ao nosso ciclo menstrual para não ter alguma eventualidade aí de ficar assustado, falar assim, nossa, não tinha isso, tá muito grande. E não é. Uhum, É que as suas glândulas mamárias que estão inchadas. Você, às vezes, está num período de TPM ali, né? Pré-menstrual. E tem essa diferença aí, essa alteração dos hormônios. E, uhum. obviamente, que vai estar alterado essa glândula. Então, o ideal é isso mesmo. Lá para o 10º dia após o término da menstruação, a gente está fazendo essa palpação. Quem tiver o ciclo certinho pode até colocar no despertador, né? Sim, hoje em dia existem muitos aplicativos, né, de celular para as mulheres que não usam tabelinha, né, obviamente, porque quem usa não tem como ter esse controle, mas Uhum, N aplicativos no celular, tanto para Android como para iPhone, né? E uhum, grátis, você baixa e você consegue ver direitinho todo o seu período ovulatório, seu período fértil, a data prevista para você menstruar. Depois que terminou findou, né, a menstruação, já tem os dias certinhos que você consegue contabilizar esse uhum, término para você então estar aderindo a esse autoexame e o autoconhecimento do seu próprio corpo. uhum. Então aí a gente já consegue, coloca aquela data, coloca para despertar e não tem desculpa. Já Dia sabe, assim. não tem desculpa. Não tem desculpa. É um exame extremamente simples, também de o Sem quanto é custo. simples, ele também é extremamente importante de ser realizado. É muito rápido, você não demora nem 5 minutos e esse cuidado vale por uma vida toda. Uhum, Né? Muito provavelmente você pode estar detectando ali mesmo a alteração num momento muito simples, íntimo de uhum. você de estar visualizando, né, palpando alguma normalidade e correndo atrás de informações maiores. Certo. E quando começar o autoexame? Qual a idade? Já que você Na falou verdade, que a gente tem que fazer a vida toda, né? na verdade, nós da oncologia, a gente costuma Uhum, dizer que a menina mulher, quando ela tem a sua primeira menstruação, né, ela já uhum, começa a ter a produção também de hormônio. Então, já é interessantíssimo as mamães ensinarem as suas filhas que a partir do momento que ela menstrua, ela já tem produção ali de hormônios. E com isso também tem as suas particularidades ali hormonais, os seus desequilíbrios hormonais. Então, é interessantíssimo as mães já começarem a ensinar essa menina, né, uma menina mulher, é. a
estar fazendo o autoexame das mamas, tá? Para isso não tem, assim, idade. Os grandes congressos hoje oncológicos, os grandes estudos europeus, né, internacionais, eles trazem isso pra gente hoje, que a partir do momento que a mulher ela já menstruou, ela já tem que entrar no seu autocuidado e também os seus exames, né, de check-up, Uhum. seu ginecologista, com seu mastologista e principalmente também se tiver casos na família, né, de câncer de mama ou outros tipos de câncer, você estar indo no seu oncologista clínico para você estar fazendo um check-up mesmo oncológico geral, uma vez por ano. É o check-up que todas as mulheres deveriam ter uma data também, né? O Exato. ideal é que marque, todo mês de setembro eu vou. E na verdade, eu acredito ainda mais, Catius, que a nossa saúde pública ela é um pouco falha nesse sentido, sabe? A gente Uhum. tem grandes campanhas de vacinação, como agora a gente está vendo aí na parte do Covid-19. Enfim, a gente tem várias campanhas aí de hiperdia, né? Que é diabetes e pressão Uhum. alta. Eu acho que a gente deveria focar mais também na parte um pouco mais oncológica. Principalmente se falando também do nosso município, né? De Uhum. minha terra natal, onde eu sempre acompanho, sempre ajudo a fazer alguns tipos de transferências de pacientes oncológicos, crianças oncológicas, e a gente vê que falta, às vezes, muita a parte oncológica em si, visando que a oncologia, o câncer, ainda continua sendo o mal do século, que tem muita mortalidade e muita incidência de câncer, e isso só aumenta ano após ano. Tá? Então, Então, as nossas políticas públicas e principalmente aí quem é da área aí da política, né? Se tiver alguém visualizando aí, futuros prefeitos e vereadores, né? é um Possam jeito. trazer aí, não somente, obviamente, para nossa cidade, mas a nível mundial, né? Brasil, Uhum. mais assíduas na parte da prevenção do câncer de todos. E não focalizar tanto no outubro. Afinal de contas, nós temos câncer o ano todo e a vida toda. Então, falar mais, fazer mais campanhas, mais prevenções, principalmente em escolas públicas, no colegial, falar sobre as vacinas de HPV, que também é extremamente importante. E tem que ser debatido esse tema, tem que levar essa informação para esses. Aproveitando um pouquinho disso, Jéssica, te interrompendo um pouquinho, mas é que também assim, a gente está à disposição para tirar essa dúvida também das escolas. Então, se tiver alguém querendo convidar a gente para palestra, a gente está à disposição como profissional da saúde, né? Com Cada um certeza, na sua área, mas à disposição justamente para ajudar a comunidade. com certeza. São pequenas ações que fazem diferença, né? Com certeza. E aproveitar também os filhos da terra, né? Hoje em Uhum. dia, não digo nem por mim, mas de modo geral, digo pela nossa cidade natal, existem N profissionais, né? Extremamente qualificados, extremamente humanizados, que vestem mesmo a camisa ali do profissional que se tornaram. Captar esses profissionais, eu digo por mim. Podem entrar em contato comigo, não vai ter custo nenhum. Faço isso de extremo coração, de extrema vontade, né? De estar ajudando, fazendo palestras, justamente por essa causa social, porque eu acredito que antes de sermos bons profissionais, a gente também tem que estar envolvido nessas causas sociais e, acima de tudo, esse envolvimento com o município. Então, eu também me deixo à disposição para qualquer tipo de dúvida e de ajuda. Olha que coisa boa, gente. A gente tem que aproveitar mesmo, assim, o que a gente tem à disposição gratuito, que muito pode salvar vidas, né? É o que a Com gente está certeza. querendo bater aqui. A gente está querendo salvar vidas, é pela comunidade. Não é para falar, ter audiência, nada. É Não, realmente informação que pode ajudar. não é E por curtida, não é por é seguidores, é personalização é pela, realmente para levar a informação.
É mais pela empatia mesmo, né? De se colocar no lugar do outro. Modéstia à parte, por eu vivenciar, né? O que é um tratamento oncológico, as suas dificuldades, suas complicações. E vivenciar também que muitas mulheres, não só mulheres de modo geral, existem muitas pessoas que não existem, não chegam às informações, né? E existem cânceres que chegam em grandes e pequenos centros, que já estão avançados, muitas vezes viram pacientes paliativos, porque não tem mais cura para esse tipo de neoplasia, esse tipo de câncer, né? Sendo que poderia ter sido evitado lá atrás, através de prevenção, através de um fator educacional. Então, é por isso que a gente bate tanto nessa tecla aí, realmente para a gente tentar diminuir as taxas de mortalidade. Certo. E Jéssica, sobre a mamografia, você falou que existem outros meios já, né, de detecção, mas a mamografia é a mais falada. A partir de que idade que eu devo procurar o médico e preocupar de fazer um exame mais a fundo, de um exame de imagem, de diagnóstico? A mamografia em si, ela é feita após os 40 anos, tá? Devido a essa maturidade aí das glândulas mamárias. Porém, histórico já familiar de câncer de mama, eles associam muito o ultrassom das mamas junto com uma mamografia, para ter dois tipos de exames de imagem para parear e ter um parâmetro maior. Mas geralmente é após os 40 anos que se faz a mamografia. Ou quando a mulher já tem histórico, né, de câncer na família. Antes disso, a gente faz só um ultrassom. Como eu já disse, se a mulher tiver algum tipo de prótese mamária, a gente também solicita, né, a parte médica, solicita uma ressonância magnética também para estar visualizando a parte da mama e também a parte da prótese para ver se tem alguma irregularidade com essa prótese. E os principais são esses. Se detectado algum nódulo em algum desses exames, a gente parte para um outro nível, que é as biópsias. As biópsias, né? E, Jéssica, vamos supor que, como dizer, foi uma dúvida que surgiu muito entre as pacientes aqui para perguntar, né? Que é os tipos de cirurgia. Então, assim, ó, vou fazer cirurgia, não tem outro jeito, fez biópsia, o ideal é a cirurgia. Você pode contar um pouquinho desse processo de cirurgia, como funciona? Tá. Aí, pegando o gancho, então, da biópsia, a biópsia a gente faz, e eu lembro vocês que exames de imagem, eles são exames que vão evidenciar algum tipo de anormalidade. Então, ele vai evidenciar que existe alguma mancha, algum nódulo, tá? Eles vão evidenciar. Depois disso, a gente vai para biópsia, tá? Existem dois tipos de biópsia, que é com agulha fina e com agulha grossa. Isso daí quem vai decidir é o médico, mas existem esses dois tipos. E aonde vai tirar esse fragmento desse nódulo, né? Dessa massa, e vai mandar para o anátomo patológico. O anátomo patológico, quem vai falar para você o que é o que não é. Se é um tipo de neoplasia benigna ou maligna, que é o famoso câncer, né? Na área de saúde, assim, a gente não fala câncer e tumor. Nós falamos neoplasia benigna, que é para o famoso tumor, e maligna, que é para o famoso câncer. Aí, dentro disso, quem vai avaliar todo o contexto dessa mama, volume, tamanho, o tipo desse nódulo é o médico, tá? Ali o oncologista quem vai decidir. E aí a mama, ela é o contexto total dela, então é essa circunferência. E ela é se dividida em uma cruz, onde nós falamos que são os quadrantes da mama. Então, temos o quadrante superior direito, superior esquerdo, inferior direito, inferior esquerdo. E aí, com isso, eles vão fazer toda uma avaliação, né, desse nódulo, desse tumor, vai avaliar e ver. Se é um tumor pequeno, eles vão tirar, às vezes, somente o quadrante que a gente fala. Então, vai tirar somente essa parte aqui, que tá, dependendo da localização, óbvio, do tumor. E aí, tira só o quadrante. E sempre a gente faz um desvaziamento também axilar para alguns tipos de linfonodos,
né? Aquelas famosas ínguas debaixo do braço. Ah, E também tem a margem de segurança, que é onde tira mais ou menos 1 a 2 centímetros ao redor do tumor. Se ele certo. for um tumor muito grande, não vai tirar somente o quadrante. Aí é onde faz a famosa cirurgia de mastectomia radical, que é onde tira toda essa mama. Uhum. Só Mas que uma tem coisa desse... que essa mastectomia total, uma coisa que a gente vê muito que essas pessoas, as mulheres, a maioria, já saem com uma prótese, né? Isso. Eu acho que é o medo da maioria. Na verdade, depois que os médicos avaliam, né, qual vai ser o tipo, né, Uhum. faz todo o estudo ali do tamanho, volume, essa margem de segurança, ver se compensa, se não compensa, se vai tirar tudo ou não. Eles tiram a glândula mamária, né, aqui Uhum. toda, e aí eles colocam um expansor, que é onde o próprio nome diz, é onde como se fosse uma bexiguinha, para vocês entenderem, que é onde a gente insufla a bexiguinha e ela expande. Ela expande para ficar aproximadamente no tamanho que ele é. Para quê? Para fazer com que essa mama ela já adere a esse volume, tá? E depois, posteriormente, depois de um tempo, né, não tendo nenhuma complicação, como infecção, enfim, aí é onde agenda-se a colocação das próteses. Hoje em dia, alguns grandes centros tem médicos que já andam colocando aí a prótese. Mas a minha experiência é assim. Primeiro faz a retirada, coloca aí um dreno, coloca o expansor, o dreno para drenar os fluidos, né, dessa cirurgia. E depois de um tempo, que já tiver aderido, não teve complicação, aonde a paciente ela volta e coloca a prótese. Certo. E eu vou só puxar o gancho um pouquinho dessa cirurgia. É aí aonde que a fisioterapia entra muito, né, Jéssica? Junto com a Exato. enfermagem. Muito, 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 porque existem vários fatores, né, que desencadeiam isso e que às vezes uma causa pode interligar outras. Então é onde a parte da fisioterapia ela tem extremamente uma extrema importância e eu costumo dizer que trabalha junto com a enfermagem, principalmente a parte de UTI, onde esse paciente ele sai do centro cirúrgico, ele vai para uma UTI. A enfermagem faz todo ali o seu acompanhamento junto com a fisioterapia. Então, muitas vezes a fisioterapia ela já inicia-se intra-hospitalar dentro de uma UTI, depois ela vai para a internação e da internação onde vai fazer toda a parte ali, o contexto para a alta desse paciente, né? Aumentando ali a qualidade de vida dele, as atividades de vida diária e também no consultório, nas clínicas. E aí chega depois pra gente, né? Depois de toda a liberação médica, muitas vezes com alterações posturais, que é onde que nós vemos que eu pego mais pro nosso lado, né? Que eu já sou da fisioterapia Uhum. clínica, que vem a alteração postural. E às vezes uma dor na lombar pode ser referente a essa cirurgia de mamoplastia, pode ser referente a uma dor também de tensão, de estresse, do todo o procedimento, tudo que essa mulher passou. E uma coisa que mexe muito em qualquer cirurgia é a fáscia. A fáscia é uma membrana que recobre o nosso corpo, né? E qualquer coisa que a gente movimenta, qualquer corte que a gente tem, independente de qualquer cirurgia, ela vai mudar o nosso corpo. Então é a hora que a fisioterapia, ela precisa estar inteiramente ligada a todos os procedimentos para saber o que foi feito nessa mulher. Então muitas mulheres têm vergonha de chegar na gente e falar, olha, eu já passei por um tratamento, eu já cheguei a passar por um tratamento quimioterápico ou rádio, ou fiz cirurgia, que é onde a gente vai saber que às vezes uma dor dela na coluna pode ser referente a uma cirurgia que ela fez há 10 anos atrás, né? Então também é Exato. super interessante. E vale ressaltar que as mulheres que já foram mastectomizadas e elas fizeram ali o esvaziamento axilar, né? O desvaziamento, ou seja, tirou os gânglios linfáticos aqui debaixo do braço. Essas mulheres, elas jamais podem esquecer de avisar o profissional que naquele braço não pode fazer aferição de pressão, ou seja, você não pode ver pressão naquele braço,
tá? Uhum. E nem mesmo puncionar, ou seja, pegar a veinha ali, um acesso venoso, não pode, devido ter perca desse sistema linfático, então o braço vai ficar mais inchado do que poderia ficar. Tá? Então, esse braço, para essas finalidades terapêuticas, né? Seja terapêutica endovenosa, que nós falamos, que é pegar veia e ver pressão, né? Aferir. Uhum. Então, esse braço ele vai ficar desativado. A gente não pode utilizar e elas não podem esquecer de avisar o profissional, seja ele fisioterapeuta, enfermeiro, médico, enfim, até mesmo para fazer alguns exercícios físicos, às vezes esse braço vai ter uma certa dificuldade. Até o educador, até os amigos é bom informar, né? A gente não sabe Exato. usar, tem a informação tá para isso, né, Jéssica? Nos Estados Unidos hoje tem muitas mulheres que, além de tatuar ali o tipo sanguíneo, né, e doador de órgãos, algumas mulheres que já foram mastectomizadas e têm esse problema aí, digamos assim, do sistema linfático, né, de inchar o Uhum. braço, todo esse contexto, elas também tatuam aqui próprio no braço. Verdade. Então E já é uma um hora médica, já tem a informação ali, né? isso na verdade hoje em dia está viralizando de uma tal maneira que eu acho super importante, eu acho muito legal você colocar que você, né, o tipo sanguíneo, doador de órgãos, se tem ali algum tipo de problema que não pode mexer nesse braço, enfim, até mesmo pessoas que colocam uma tatuagem, por exemplo, de não reanimarem algum tipo de parada cardíaca, sabe? Uhum. Para fora daqui nos Estados Unidos, aí existem muitas pessoas que têm tatuagem nesse tipo, de forma de alertar o que gostaria de ser feito. Vamos prevalecer a própria vontade, né, Jéssica? Isso. Interessante. E uma outra coisa, assim, que é uma dúvida, eu tive, infelizmente, muitos parentes que passaram por tratamento, mas Uhum. alguns não conhecem quais são esses primeiros passos, o que são sintomas e como poder ajudar uma pessoa. Você sabe que algum amigo, algum parente, a mãe, a irmã está passando por isso. O que é normal dentro de um tratamento de radioterapia, quimioterapia? A radioterapia, a principal sensação que eles têm é mais a parte da derme, né? Aquele ressecamento que a gente fala, que é as radiodermites, né? Onde causa essa queimadura mesmo ali no local. Então, por isso que é imprescindível hidratar bem a pele com creme de camomila, até mesmo compressas de camomila, bem fria mesmo, sabe? Pode ser até mesmo geladinha ali para acalmar, porque a camomila, ela é um calmante natural, ela é um chá, né? Que ela é calmante e ela também acalma muito a pele. Lembro também que as mulheres que aderirem a esse tipo de hidratante para hidratar a pele, sempre fazer a remoção do mesmo antes de estar fazendo essa radiação, para não ter perigo de queimar mais mesmo, sabe? Então, Uhum. sempre tirar, ao lavar em casa, nunca esfregar com buchinha, jamais, porque a pele vai ficar sensibilizada. Ela pode ter alguns efeitos também colaterais, tanto de químio como de rádio, como náuseas, vômitos. A queda do cabelo também na quimioterapia cai mesmo o cabelo. Hoje em dia tem toucas aí que são toucas congeladas mesmo, são a 0 graus, mais de menos graus, sabe? São extremamente congeladas, que nós temos aí o exemplo daquela mulher do Boninho, que eu esqueci o nome. Eu acho que eu cheguei a ver alguma reportagem falando sobre Se ela. alguém souber o nome dela, Pode. coloca aí E pra gente. aproveitando, quem quiser, manda essa live para as pessoas também, né? Tem muita É, informação aqui. chama as Manda pessoas. para muitas pessoas aí pra gente. Vamos espalhar informação de qualidade, né, Jéssica? A Ana Furtado, lembrei, ninguém falou. É. Quando ela teve o câncer de mama dela, olha lá, a feto Agora apareceu pra gente.
E a Carla Yuki também. Então, ela teve e ela aderiu a essa touca, sabe? É uma touca mesmo, que é extremamente congelada, fica em freezer. E aí a parte da enfermagem que fica responsável, tá? Por fazer essa colocação, a gente coloca um spray de água nesse cabelo e coloca a touca. E de meia em meia hora, nós vamos tirando essa touca, que teoricamente já foi descongelada, e aderindo para uma outra congelada. Então, essa touca aí, ela promove com que não caia o cabelo, tá? Existem estudos que ainda que dizem que sim, outros que não, e vai depender muito também do protocolo, do quimioterápico que essa paciente está fazendo. Então, existem vários contextos, mas existem esse tipo aí de tratamento aí que a gente intercala nos nossos pacientes dessa touquinha. Inclusive também em mãos, porque as mãos também pode ficar secas, sabe? Extremamente secas. Então, a gente também tem luvinhas que a gente coloca. Então, assim, propriamente dito, é isso. Sem falar as diarreias também, ou constipação. Então, vai depender da miligrama desse protocolo, dessa medicação, o tipo de protocolo, porque não eu tenho. Oi? E o tempo que essa mulher descobriu qual que é... Exato. Então, é um contexto, sabe? É um contexto do tempo, da avaliação desse tumor, que tipo de tumor que é, porque hoje em dia nós temos mais de 100 tipos de tumor, tá? Então, é um contexto geral que a gente avalia. Lembro também que não é porque eu tenho câncer de mama e a minha vizinha tem câncer de mama que a nossa medicação vai ser a mesma. Não vai ser, tá? Então, e cada... Exato. E acima de tudo, lembrar vocês que cada pessoa é diferente. Cada mulher adere a um tipo diferente de tratamento. Tem toda a parte ali do religiosa, da aderência ao tratamento, da aceitação da doença. Então, existem vários tipos de efeitos colaterais, mas não adianta a gente bater muito nessa tecla que você vai ter, porque muitas vezes não tem. Às vezes você tem uma quimioterapia que ela é extremamente pesada, que literaturas falam para você que vai cair cabelo, que você vai ter náuseas e vômitos, e às vezes você passa ileso, sem sentir nada, e cair tipo meia dúzia de fio de cabelo. Então, a gente orienta que pode vir a surgir tais efeitos colaterais, tá? Como também algumas urticárias, alguns efeitos aí a nível dermatológico, sabe? Então, nós orientamos que pode, mas não é uma coisa fixa. A gente só orienta que pode para não ser pega desprevenida, tá? E também tem toda a parte nutricional desse paciente. O que ele fazia antes de ter o câncer. Exato. Né? Então, o que ele está fazendo durante... Sim, então é um contexto, o indivíduo, ele é um contexto muito amplo, né? E cada indivíduo, ele tem que ser estudado individualmente mesmo, para ver toda a história de vida desse paciente, né? E tá fazendo as devidas orientações e acompanhamento. Também ressalto que o tratamento oncológico, ele não é um tratamento somente ali ambulatorial, né? Onde você vai lá e toma uma medicaçãozinha e pronto. Não, o tratamento oncológico, ele envolve vários profissionais, assim como eu da parte da enfermagem, você da parte da físio, tem as meninas da nutricionista, tem os psicólogos também, os médicos, tem os terapeutas ocupacionais, que vai estar fazendo um tratamento assim muito amplo, dentista, porque também pode dar as mucosites, né? Fonoaudiólogo também para muitos tratamentos, né? Isso, então, é uma equipe complementar. Então, um que depende do outro mesmo. Um depende do outro e é onde assim a equipe juntas de mãos dadas que fazem todo o contexto, todo o sucesso do tratamento oncológico junto com esse paciente.
Então, não existe sucesso só de um profissional e junto com o paciente e toda a equipe é onde está todo o sucesso desse tratamento, porque o sucesso do paciente, sem sombra de dúvidas, também é o nosso sucesso de todos os profissionais envolvidos. Ver a alegria daquele tratamento, né? É Não nosso também. pura, né? E assim, eu não sei se eu falei, eu também agora eu tenho uma experiência tanto com a oncopediatria, né? Eu fiquei quase 4 anos cuidando de criança e depois eu fui para a área adulta, então eu tenho uma experiência adulto-pediatra, né? Então, assim, você vê mesmo como que é lindo, desde a parte ali da criança que já nasceu com câncer, e até o idoso, né, que se curou de um Uhum. câncer. Então, isso é extremamente gratificante. Então, é por isso que eu não me canso de levantar a bandeira da prevenção e de ajudar a todos que precisa, levar informação para todos, fazer transferências, bater na porta de todos os hospitais que conheço, sabe? Que eu tenho vínculo para tentar levar desde a criança até o adulto, para os grandes centros, para os pequenos centros, ambulatórios, para já começar mesmo a fazer o tratamento quanto antes melhor e a gente ter a satisfação depois de um tempo de ver esse nosso paciente curado. Isso para nós, para mim, é o melhor pagamento que existe no mundo. Não tem dinheiro que nos paga. Então, por isso que eu sou extremamente envolvida com essa causa social. E é lindo, eu falo assim, que eu vejo às vezes o paciente dá um passinho, a gente já comemora. Eu imagino você, ele dando um passinho do seu Nossa, lado. mas a gente chora junto, sabe? É muito gratificante. Do mesmo jeito que a gente não dorme quando esse paciente ele piorou, né? Ele Uhum. ficou meio que ruinzinho, às vezes foi para UTI, né? Eu tive essa experiência também em terapia intensiva, sou especializada em terapia intensiva. Então, do mesmo jeito que a gente ficava meio preocupado com o paciente que estava ruinzinho, é a mesma preocupação, é a alegria nossa de quando a gente tem a cura, quando tá super bem. A alta cura, né? A sensação é nossa, da nossa família também. Não, e acaba que a gente depois a gente vira quase que um membro da família, sabe? Esse Eu paciente posso mesmo, falar como alguém que teve pessoas da né? família. Realmente eles falam assim: ah, aquela enfermeira, eu vou voltar lá para levar isso para ela. Eu vou fazer Não, isso e assim, com que ela. seguem nas redes sociais e curtem suas fotos, comenta, sabe? Então é um vínculo tão grande que assim, e eu costumo dizer que quem é da oncologia, a oncologia, ela te escolhe. Não tem esse negócio de, ai, porque fulana tá bem de vida, porque tá reconhecida, né, na sociedade, tá tendo uma visibilidade. Vou fazer também especialização em oncologia. Não vai nessa. A oncologia, ela não é para quem quer, tá? Ela é realmente para os escolhidos a dedo por Deus, porque a gente tem que ter uma sensibilidade muito maior e sem que falar que para nós é assim, é um pós-doctor, sabe? É um pós-doutorado de vida. Você aprende a ser gente e você aprende a ter empatia pelo próximo. Então, você é escolhido por Deus. Que lindo ver você ver essa paixão, esse amor pela tua profissão, Jéssica. Ah, Que eu amo. gostoso de ouvir. Ah, eu amo mesmo. Chego a ficar emocionada de Eu tudo falar, claro que porque imagino quem está assistindo também. desde a graduação, eu sempre gostei muito de onco. E para quem estudou comigo na graduação lá atrás, desde quando eu iniciei a faculdade, em Uhum. 2018, teve uma professora nossa, a Rose Gavião, eu acho que você conhece, óbvio. Isso, eu atendo a Nas, ela, meu paciente. nas primeiras aulas dela, ela foi falar sobre as especialidades que o enfermeiro poderia ser. E eu de cara já falei, você é oncologista. Era eu e mais duas amigas minhas.
E aí acabou que as outras duas tomaram outros rumos, né? Outras especialidades na vida. E eu fui lá e meti a cara, sabe? E apanhei mesmo da vida, apanhei de todos, de colegas, de vários profissionais, de chefes, sabe? Uhum. E fui metendo a cara e fui, sabe? Estudando, estudando. Hoje não sou a melhor pessoa do mundo a falar de onco, jamais, porque eu acho que Uhum. a gente sempre tem que estudar. Eu acho que eu costumo dizer muito para os meus amigos que 100% é só Jesus Cristo, né? A gente chegando no 90%, Tia Merenda já falava isso, Catius. 10 é para Verdade, Deus, vocês é 9. exatamente. 10 era para ninguém. Não era... Então Mas a uma gente outra faz a coisa que eu nossa sempre parte. peço para Deus, vendo você falar isso, eu até comentei hoje nos stories, que a gente da saúde, eu peço para Deus para não se tornar fria quando alguém vem com uma queixa pra gente, né? Que é fugir um pouquinho do assunto, mas é que realmente é muito triste quando alguém vira para um profissional de saúde e fala, estou sentindo isso, e ele fala, é normal. E nem liga Principalmente a dor, né? a Principalmente dor. a dor. Hoje em dia tem muitos profissionais que eles têm essa sensibilidade. Eu nem julgo tanto, porque às vezes eu acho que é mais falta de conhecimento, sabe? De saber avaliar uma dor. E acima de tudo também a empatia. Então a gente costuma ver muito essas falhas aí do profissional virar as costas, achar que tá viciado em morfina, ou que tá fazendo, tá com frescura. Drama. Então é onde eu falo, os grandes profissionais que são tocados mesmo, independente da religião, que são tocados por Deus, eu acho que eles entendem a missão e eles não deixam isso acontecer. Verdade. Jéssica, voltando um pouquinho ao assunto agora, uma outra coisa que eu queria muito falar sobre isso é a parte da mulher, se ela pode engravidar depois de um tratamento. Hoje, sim, eu tenho pacientes aqui, né, que eu não vou citar nome, que fizeram congelamento de óvulos justamente antes do tratamento, porque sabe que pode ter uma perda nessa parte, né, e não conseguir engravidar naturalmente. Então, elas já fazem esse congelamento, já é uma das indicações médicas. Hã? E depois, ela pode engravidar? Então, antes de iniciar o tratamento oncológico, é de extremamente importância você conversar com os seus médicos para visualizar junto com eles essa hipótese, né? Para ver realmente se isso tem essa possibilidade, se vai interferir na parte ovulatória ou não, tá? Então, o primeiro passo é saber isso. Nossa, Saber se é acompanhando contar, né? vai ter alguma interferência, se vai ter alguma dificuldade, se o tratamento, o protocolo, né, a medicação que você vai utilizar vai diminuir essa vida útil aí do ovário em produzir os óvulos. Então, aí depois que você sentou com o seu médico, você viu sobre essa probabilidade, sim, aí você pode congelar os óvulos ou não. Às vezes é um tratamento que não vai ser agressivo, é um tipo de câncer que não é tão agressivo, não vai utilizar doses altas de medicação. Então, aí depois do término desse tratamento, né? Eles pedem para fazer um acompanhamento. Então, depois de 5 anos após o término do tratamento oncológico, que se fala em cura, e aí que você vai juntar com toda a parte médica, seu oncologista, seu ginecologista, e aí você vai começar a fazer alguns exames para você ver se está tudo ok. A parte oncológica, a sua parte ginecológica, de ovulação e tudo mais. Aí é onde você vai planejar, tá? Então, isso não quer dizer que todas as mulheres que teve câncer, ou vale ressaltar também que algumas medicações não são feitas para outros tipos de doença, não somente para o câncer, tá? Existem vários antineoplásicos, hormônios, tá? Enfim, tem uma cadeia aí de medicações na oncologia que não são feitos exclusivamente em pacientes oncológicos, tá? Tem fibromialgia e várias outras patologias. Então, não significa que você está fazendo, você tem câncer e que você nunca mais vai ser mãe. O ideal, então, é você sentar e conversar com o seu médico, fazer exames de rotina, de acompanhamento, para a gente visualizar as hipóteses. Como diz, não é um diagnóstico, não faz o teu Não destino, né? faz.
Exato, tá? Então, a gente sempre tem que se cuidar, visualizar direitinho as possibilidades e se organizar, tá? Se organizar, se planejar para que seja tudo mais perfeito possível para a gente ter, sim, esse direito de ter um bebezinho aí depois, tá? Na internet tem várias histórias lindas, maravilhosas de mulheres mastectomizadas que já fizeram um tratamento oncológico e que tiveram o seu sonho realizado de ser mãe. Então, não assustem, porque a probabilidade existem sim, tá? E Desde existem que mulheres que todo amamentam também, né? Depois do tratamento. Oi? E existem mulheres que engravidam e amamentam, né? Tudo depende da cirurgia, do tratamento. Como é que... Exato. Então, tudo vai depender aí de como que foi, se fez essa retirada total da mama, parcial. Então, é uma série de informações que a gente, em conjunto, a gente consegue visualizar esse futuro aí. É verdade. Isso que eu gosto muito é de falar que diagnóstico não é destino. Então, o destino vai depender mesmo de tudo que vem depois Exato. do diagnóstico. E uma coisa que eu gostaria de saber de você, Jéssica, com tanta experiência, com tantas histórias que você deve ter visto sobre o câncer, e esse tabu que envolve câncer de mama, né? Por isso que tanto que a gente fala, levanta a bandeira do Outubro Rosa. O que você deixaria de mensagem para essas pessoas? Acima de tudo, a minha principal mensagem é a prevenção, tá? Eu tenho até aqui para mostrar para vocês que eu tinha esquecido. O câncer, ó, ele cresce muito rápido. Então, ó, ele começa com uma bolinha pequenininha, ele vai crescendo, crescendo e crescendo. Então, não tenham vergonha, mulheres, de se tocar mesmo, sabe? O corpo é de vocês, é uma coisa assim, é sagrada. Então, isso não é orgia, isso não é pecado, tá? Isso daí é uma prevenção. Então, se conheçam, tá? Isso daí, não fiquem com medo. Eu também sou uma pessoa que eu já tive vários tipos uns 3 tipos de neoplasia benigna, tumorzinho aí. E muitas amigas minhas ainda falam aquele famoso ditado: Jéssica, quem procura acha. Gente, a gente só acha aquilo que existe. Sabe por quê? Imagina só, eu vim procurar aqui em casa R$ 1 milhão, sendo que eu não tenho guardado R$ 1 milhão. Como que eu vou achar R$ 1 milhão sendo que não existe? Então, Exato. se eu tenho algum tipo de nódulo, um câncer escondido na minha mama, se eu achar é porque já estava ali. Não é porque eu procurei e achei. Não existe isso. E não tenha medo. Não tenha. Quanto antes a gente diagnosticar, tanto as mulheres como os homens. Porque homens também podem ter câncer de mama, tá? Na cidade aí de Machado, eu tive um conhecido que infelizmente nós perdemos ele, que ele teve um câncer de mama. É raridade? É raridade. Mas, gente, existe. Então, Qualidade. o meu maior recado para quem é mulher, pensem em vocês, pensem na saúde de vocês, tá? Não assustem, porque assim, tem muito mais cura do que mortalidade para quem já adere o autocuidado, o autoconhecimento, sabe? Então não tenha medo. Vá com medo, mas vá. Se tem alguma dúvida, ou às vezes não sabe, né? Porque no início é muito difícil a gente saber o que que é glândula e o que que é algum tipo de nódulo. Às vezes até mesmo eu, né, me pego assim pensando, nossa, tem um nódulo aqui. Nossa, né? Ainda mais por eu já ter alguns tipos de nódulozinho no corpo. Então eu fico assim, nossa, tô tendo. Aí às vezes eu pego alguma amiga minha enfermeira e falo assim, bem, palpa aqui. Baby que faça ultrassom. Não, é glândula, Jéssica. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Então, Prevenção.
prevenção. Desmistifiquem esse tabu, gente, de achar que quem procura acha, que tá procurando chifre na cabeça de cavalo, que eu já ouvi esse dito popular. Isso não existe, tá? Isso não existe. Então, aderem isso, vistam essa causa importantíssima, porque só quem vivencia essa causa sabe o quão nobre é o autoconhecimento e aderir. Então, é para isso que nós estamos aqui, né? Eu falo que a gente doa-se um tempinho dos nossos dias para a gente falar sobre isso, para a gente alertar, sabe? Então, não deixem com que o preconceito e o medo batam na porta de vocês, tá? Aderem ao autoconhecimento, ao autoexame